Olá galera, voltamos hoje com mais um vídeo para o canal, na qual falaremos sobre os impactos dos principais meios de locomoção nas cidades. Primeiro iremos falar das vantagens e desvantagens dos meios de transportes mais utilizados. Os sistemas de transporte, assim como outras invenções, têm suas inúmeras vantagens com o intuito de facilitar a vida das pessoas. Porém, tais sistemas também apresentam desvantagens, ligados à sua operação e manutenção. Cada meio de transporte apresenta algum impacto ambiental em alguma parte do processo, seja na produção devido aos materiais usados na base ou no uso devido à queima de combustíveis fósseis, como também na manutenção ou descarte. A bicicleta, por exemplo, é um meio de transporte que não utiliza combustível para a locomoção, mas a sua produção envolve materiais como o aço e o alumínio, que de certa forma geram impactos significativos. O ideal seria haver um processo de destinação correta ao fim da vida útil da bicicleta, com a venda de peças em bom estado e a reciclagem dos materiais. Isso reduziria significativamente o impacto ambiental, pois evitaria a extração de novos recursos naturais. Já as motocicletas, carros e ônibus geram maior impacto tanto no uso quanto na manutenção, pois utilizam combustíveis que liberam CO2, gás que contribui para o aquecimento global. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que 65% da população das capitais usam transporte público, ônibus, trens e metrôs, para se deslocar no dia a dia. No entanto, o número de carros não para de crescer no país. O Brasil já tem um automóvel para cada 4 habitantes, o que significa mais de 45 milhões de veículos circulando nas ruas por dia. Um estudo inédito realizado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente revela que os automóveis são responsáveis por 72,6% das emissões dos gases de efeito estufa, vilões do aquecimento global. O inventário de emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros no município de São Paulo mostra que as emissões de poluentes altamente oxidantes são quase 4 vezes maiores em carros do que em ônibus. Isso quer dizer que os automóveis emitem cerca de 71% de poluentes na cidade, contra 25% dos ônibus. Outros pontos críticos que podemos apontar sobre o uso excessivo do carro na cidade são os congestionamentos. Em cidades grandes como São Paulo, podemos chegar até a 207 km de lentidão. E também outros são os números de acidentes. Cerca de 35 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano e mais de 180 mil ficam feridas. Agora iremos citar alguns impactos causados pelo congestionamento na vida das pessoas. Trânsito, estresse, tempo perdido e acidentes. É possível listar os problemas que a má gestão da mobilidade urbana acarreta na vida dos moradores das cidades brasileiras. A lentidão irritante do tráfego urbano provoca desperdício de petróleo, um recurso natural não renovável. Tendo em vista que esses congestionamentos resultam em muito mais tempo de uso dos automóveis, assim gastando muito mais combustível. Também implica na quantidade de horas de descanso perdidas no trânsito, já que um trajeto que demoraria 30 ou 40 minutos pode durar o dobro ou triplo do tempo, dependendo do horário. Horas essas que poderiam ser gastas com família, descanso e até lazer, mas acabam resultando apenas em estresse. A poluição decorrente dessa demora e maior tempo de uso desses transportes causa um número cada vez maior de casos de doenças respiratórias, sem falar nos problemas psíquicos causados ou agravados devido a essa situação. Em países com grandes extensões, com cidades superpovoadas, como o Brasil, a contribuição dos sistemas de transporte para a poluição do ar é muito grande. Poluição essa que não se limita aos compostos químicos que aquecem a atmosfera, mas que também inclui vários outros gases, todos eles danosos à saúde humana e à saúde ambiental. Esse é um problema marcante em centros urbanos. Os sistemas de transportes coletivos, como ônibus, trens e metrôs, são fundamentais no planejamento das metrópoles, já que, além da emissão de gases de efeito estufa serem menores em comparação com quantos carros seriam necessários para transportar o mesmo número de pessoas, um só ônibus
ocupa 3% do espaço das vias e transporta, em média, 10 vezes mais pessoas do que um carro. Tudo isso é indicativo de que o transporte público é a forma mais eficiente para uma unidade urbana, sob o ponto de vista ambiental e de saúde. Porém, é fundamental uma revolução no sistema de transporte, principalmente nos centros urbanos. É indispensável que a sociedade tome consciência que o transporte individual nas cidades é incompatível com uma boa qualidade de vida. Mas é claro que o nosso sistema de transporte público também precisa de melhoras, e isso fica claro quando vemos o quão lotados eles ficam, mesmo com a grande porcentagem populacional optando por carros. Ou seja, o transporte público atualmente não atende nem a porcentagem restante. Sendo assim, teria que existir uma reestruturação do mesmo, visando mais conforto e até mais rotas e linhas. Um conjunto extenso de medidas precisam ser adotadas para que a situação melhore ao longo dos anos. No próximo vídeo, iremos falar sobre algumas ações para diminuir a poluição por causa dos meios de transporte e melhorar a eficiência do transporte público. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje. Se puderem deixar seu like e compartilhar, ajudaria demais o nosso grupo. E se quiserem ver mais outros vídeos sobre mobilidade urbana, irão encontrar vários outros temas relacionados no nosso canal. Então, até logo!